5 anos e meio na Inglaterra já, foram quase 5 anos em Londres e mais 8 meses no interior agora, perto de Nottingham. E eu queria comentar e compartilhar algumas observações e comparações que eu fiz ao longo desse tempo. Coisas um pouco mais substanciais do que aqueles vídeos de 5 coisas que eu mais gosto, 5 coisas que eu menos gosto. Essas coisas que dá pra fazer em menos de um mês aqui, sabe? E bom, uma das primeiras percepções que eu tive aqui é que a diferença salarial, ela é muito baixa numericamente. A pessoa que ganha um salário mínimo, ela ganha líquido por mês aí por volta de 1.300 libras. E aqui não tem VR, vale transporte, isso aí tudo vem em forma de salário. E uma pessoa muito qualificada, ela ganha líquido aí de 4 a 5 mil por mês. Eu tô um pouco desatualizado do Brasil, mas eu imagino que no Brasil vai ter gente que ganha ali R$ 1.300 líquido, que é o mínimo, e quem ganha bem numa área boa e é bem qualificado ganha ali 16, 18 mil. Nos dois exemplos na Inglaterra e no Brasil eu tô usando o empregado ali, CLT, assalariado, excluindo aí empresário, PJ e etc. E aí eu fico pensando, isso somado ao poder de compra daqui, o quanto que esse cenário ele diminui a criminalidade. Você pensa, por exemplo, um adolescente de 16 a 18 anos ali, trabalha, ganha um salário mínimo, supondo que esse adolescente não tem conta em casa, e em um mês, essa pessoa ela compra um iPhone 16 Pro à vista e ainda sobra dinheiro. E em 3, 4 meses de salário líquido, a pessoa consegue comprar um carro básico, usado, né? E quantos salários mínimos no Brasil você precisa para comprar, por exemplo, um iPhone 16 Pro? O quanto você precisa para comprar um carro de 8, 10 anos atrás? Então, por que alguém cometeria um assalto aqui nessas condições? De 6 a 8 meses de salário mínimo, esse jovem ele já está com um celular de última geração, um notebook de última geração, roupa, tênis, relógio, um carro, tudo isso sem parcelar nada. E ainda a gasolina aqui é 1,30 libras por litro. E ainda essa gasolina ela vem só com 10% de etanol e não 30%, o que destrói menos o carro. E tudo bem se você multiplicar 1.30 vezes 7 ou multiplicar o iPhone 16 Pro, que é 1.100 libras ali também por 7, não faz diferença porque ninguém aqui ganha em real. O salário mínimo líquido é 1.300 libras e a gasolina é 1,30, o iPhone 16 é 800, o Pro é 1.100 e o carro de 2014 é 5.000. Então a melhor conversão é praticamente quantos salários mínimos você precisa para comprar tal coisa. Uma outra coisa que eu demorei uns meses para entender porque é muito diferente de São Paulo. Eu que cheguei trabalhando no centro de Londres, eu via que a galera mais nova, os estrangeiros, eles moravam tudo a 20 minutos do centro, que nem eu. E os ingleses mais velhos, com cargos que pagavam mais, com família também normalmente, essa galera, eles moravam muito longe do centro de Londres. E eu não entendi essa dinâmica. Como alguém que veio de São Paulo, eu demorava 1h30 para chegar nas regiões de trabalho. Era um sonho para mim demorar menos de 30 minutos. E para eu comprar ou alugar propriedades perto dos polos de trabalho de São Paulo eram muito mais caros. Em bairros ali perto da Avenida Paulista, da Faria Lima, da Berrini. E eu não entendi esse fato de Londres meio que ter um cenário invertido de São Paulo nessa questão. E aí eu fui entendendo que quem ganhava mais dinheiro procurava comprar uma casa mais longe, de 30 até 50 quilômetros de distância do centro. Porque seria uma casa maior, quintal maior, etc. Até aí tudo bem, fácil de entender. Porém, todas essas regiões, seja para qualquer direção aí, norte, sul, leste, oeste, todos esses lugares eles tinham um trem expresso que chegava no centro em 30 minutos. E eu achei isso muito diferente. Em São Paulo, se você mora a 50 quilômetros de algum polo de trabalho e você vai trabalhar de transporte público, você vai demorar mais de 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E em Londres, ninguém vai trabalhar de carro. Você tem uma taxa diária que é cara para quem entra de carro na Zona 1, então realmente a galera só usa transporte público. Mas também o que tem de estação de metrô e trem pela cidade e fora da cidade é muito maior do que São Paulo. É muito difícil você morar em um bairro que você não conseguir andando para alguma estação. Uma outra questão que eu achei interessante é que também muitos prédios sociais, tipo Coab, em Londres, que são para famílias de baixa renda, muitos deles eram nos bairros ao redor do centro e não afastado, isolado. Uma outra coisa que eu descobri, mas eu não sei muito como funciona e qual é a porcentagem exatamente, mas aqui na Inglaterra, muitas construtoras levantam praticamente novos bairros em todo canto, ou vários prédios em Londres.
Eu moro em um bairro novo, que os caras levantaram aí umas 200 casas, já estão levantando mais outras 200 do outro lado da avenida, e seja prédios, casas, em Londres ou fora de Londres, uma certa porcentagem dessas propriedades novas, elas vão ser ocupadas por pessoas que precisam do benefício social, da moradia, normalmente por baixa renda, né? E essas pessoas, elas ocupam essa porcentagem, sei lá, tipo 10%, talvez pagam um valor super baixo. Não acho que as pessoas ganham, né, a propriedade. É como se fosse um aluguel, só que super reduzido e através desse benefício, né, do governo. Mas o que eu acho interessante desse esquema é que através dessa distribuição, as pessoas elas são incluídas dentro de um bairro normalmente bom, né, dentro de uma região boa. E não simplesmente o governo faz um bairro de casas ou torres de apartamento longe do centro e enche elas enche essas propriedades com 100%, né, das pessoas que estão nesse tipo de programa social aí, que necessitam de moradia. Uma outra coisa aqui na Inglaterra que eu observo e eu adoraria, né, que no Brasil fosse igual, é o fato dos prédios onde os parlamentares, ministros e o primeiro-ministro trabalham serem bem no centro de Londres. Nossa, eu lembro quando descobriram que alguns políticos fizeram uma festinha lá na época do lockdown, ou quando o ministro da Economia da Liz Truss apresentou um plano econômico lá meio esquisito, que a conta não fechava direito. Cara, no outro dia, tá mó galera protestando na frente dos prédios, no horário de saída desses políticos, e a pressão é tão grande que os políticos renunciam quando o BO é muito grande, que foi o caso da primeira-ministra, que não ficou nem 2 meses no cargo. Agora lá em Brasília, é muito isolado, tipo, o cara vota ali contra um pacote anticorrupção e meio que fica por isso mesmo, né? Imagina se eles trabalhassem ali na Avenida Paulista ou no centro do Rio ou de Belo Horizonte. Ia ser muito diferente. Bom, mais uma coisa que eu gosto bastante aqui é que eu nunca levei uma multa nos últimos 3 anos aí por causa do trabalho. Eu já dirigi por volta aí de uns 70 mil quilômetros. E aqui, apesar de ter radar também de velocidade, eu nunca vi um radar pegadinha, um radar escondido, ou essas várias armadilhas que tem muito em São Paulo, né, para você tomar multa, porque é literalmente impossível não tomar multa em São Paulo, ou pelo menos essa era a minha impressão. Tudo é feito para você levar a multa. E aqui tem a questão dos 10% de tolerância na velocidade. Eu lembro que no primeiro dia com o carro em São Paulo, eu fui treinar o caminho do trabalho no final de semana, e eu tomei uma multa, cara, no meu primeiro dia com o carro eu tomei uma multa, era para passar 50 km e chegou lá na multa escrito 51 km, eu passei a 51. Aqui eu acho muito bom essa sensação de que a máquina não tá intencionalmente tentando arrecadar seu dinheiro através de multas. Bom, uma outra coisa que eu acho interessante aqui da saúde pública é um item específico que é a medicina preventiva deles. Eu tinha observado isso com a minha mãe aqui, que tem mais de 60 anos, depois de um tempo, que funciona assim, por exemplo, todas as mulheres que vão fazer, sei lá, 40 anos em 2024, o sistema de saúde, eles mandam uma carta, agende seu exame aqui e tal, por exemplo, para câncer de mama, e eles vão ficar mandando a carta até você ir. Só que isso são para várias coisas. Tipo, a minha mãe, ela recebia, sei lá, umas 3 cartas por ano, vem fazer tal coisa, vem fazer o exame e tal. Tipo, não era ela, ou eu, ou meu irmão que ia atrás de marcar a consulta, o exame. Eles que te cobram, eles que te chamam para fazer os exames. Então, eles têm essa medicina preventiva, e apesar de eu ter observado essa forma como funcionava, eu não tinha nenhuma nomenclatura para isso. Até que eu vi uma explicação disso, se eu não me engano, foi o Arthur Duval, o Mamãe Falei, quando ele se candidatou para prefeito antes do áudio lá da Ucrânia, e foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, que a Inglaterra, por exemplo, faz a medicina preventiva, porque apesar de você convocar e fazer com que milhares de pessoas venham ser atendidos, no final das contas, essa medicina preventiva, ela sai muito mais barato para o Estado do que a medicina reativa, que é o caso que a pessoa só vai procurar o médico quando o problema já está num nível avançado. E aí vai custar muito mais caro o tratamento dessa pessoa do que se você descobre no começo. Eu não lembro os números exatamente, mas era tipo assim, sei lá, 4 vezes mais barato. Então, esse é um negócio que eu achei interessante aqui também, a forma como funciona. Então, todas essas coisas que eu vejo funcionando de forma diferente, né, de como funcionava em São Paulo, que eu vivi até os meus 27 anos, eu observo e eu acho muito interessante, eu acho valioso também a informação, porque parece até que acontece pra mim, né, uma expansão de consciência, sabe? Então, por isso, pela primeira vez, estou fazendo um vídeo desse tipo aqui, para deixar compartilhado algumas dessas observações e comparações avulsas aí, caso alguém também se interesse. Então é só isso aqui mesmo nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.